Uma trader exportadora de grãos gigantesca sai da Rússia. E isso tem um impacto bastante grande no mercado de trigo e também um impacto para a Rússia em termos das suas negociações desse grão, dessa commodity. Por que eu trago isso para o canal? Porque há um impacto sim geopolítico quando a gente fala disso e há um impacto nos mercados de commodities que vão esse ano sofrer um comportamento bastante atípico em função, claro, da guerra que está acontecendo e em função de fenômenos climáticos. Eu me chamo Bruno Hemming, sou economista, doutor em Relações Internacionais e a gente tenta fazer um trabalho de desmistificar, de decodificar certos assuntos que às vezes são complexos, mas que com a discussão que a gente faz aqui se tornam muito mais fáceis. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para o tema de hoje, que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Alguns dias, pelo menos uns 7 dias, no dia 29 de março, a Cargill, que é uma gigantesca, uma empresa enorme do setor de commodities e de alimentos em geral, ela disse que vai sair da Rússia, vai deixar a parte de o braço de exportações e vai se focar em outras partes mais logísticas, mais operacionais. Isso, da letra fria, isso na prática quer dizer que ela não quer mais ter uma vinculação com a Rússia, quer sair de lá porque acha que é muito arriscado para o seu modelo de negócio estar naquele lugar. Isso não surpreende, porque há muitas empresas querendo sair da Rússia, mas não conseguem em função de várias questões, principalmente que elas têm ativos no país, e porque, claro, a Rússia é um trader não, ela é um trader também, mas é um player muito importante no setor de alimentos e no setor de trigo especialmente. É o país que mais produz trigo exportável e tem uma gama, né, um portfólio de venda né, para diversos países bastante importante. A Cargill vai continuar operando né, nos portos da Rússia, que fazem a exportação de grãos, principalmente os do mar de Azov, e isso significa que ela quer, de alguma forma, não perder os ativos que tem lá. Né? E muitas empresas, como eu falei, se encontram nessa situação. Aquela ideia de que haveria uma saída em massa de empresas da Rússia não se concretizou. Apenas 9% deixaram de ter operações efetivamente com o país. O resto continua por lá e tem né, uma continuidade nas suas operações, tem ainda investimentos lá imobilizados e operando, né? Continuam sim fazendo seus negócios, não como antes, porque existe toda uma questão de sanções econômicas, mas adaptaram o seu modelo de negócio. A Cargill vai fazer isso de certa forma, mas deixando um braço importantíssimo da sua atuação lá para a Rússia administrar. Quem vai incorporar isso, segundo o que é dito até agora, é a própria Rússia e vão ser empresas da Rússia que vão negociar o que era antes negociada pela Cargill. E aqui eu vou pontuar algumas coisas. A Cargill é daquelas empresas que a gente às vezes não conhece, não vê no noticiário, mas é uma gigantesca no setor de alimentos. Ela lida com questões relacionadas à produção de alimentos, a exportação de carne, por exemplo. Então tem investimentos em equities né, de fazendas e um pool de fazendas, tem muitos investimentos em grãos, como eu falei, em terras né, para poder vender e exportar. Então ela participa de negócios no setor de petróleo também, no setor de vários setores bastante relacionados a alimentos e é bastante variada, não é simplesmente exportação, mas é também na produção e fazendo parcerias com agricultores ou mesmo sendo um monopsônio desses agricultores, ou seja, todos esses agricultores usando a Cargill como a trader principal para fazer a exportação dos seus produtos. Então ela é uma empresa muito importante, movimenta na casa dos 200 bilhões de dólares ano, atua em 66 países, é uma gigantesca, daquelas empresas que realmente influenciam externamente né, os países e influenciam muitos produtores de grãos, produtores de alimento, produtores e criadores né, de animais para abate. Então ela tem uma atuação diversificada, chegando até o petróleo. Então ela está forte no mercado de commodities em geral, mas principalmente no mercado de commodities soft.
como é o caso do trigo. E para esse ano, o trigo ele está com desempenho, nos últimos 3 meses pelo menos, né, que a gente tem que contar aí do início do ano, um desempenho de queda, uma queda bastante grande. Eu fiz um vídeo, né, sobre commodities e qual vai ser o comportamento das commodities esse ano, então vê lá, corre para ver aí, vai estar no final do vídeo, você pode conferir. Mas vai ser um ano bastante desafiador. Com guerra entre Rússia e Ucrânia e o aperto monetário que o Fed ele ocasionou no mundo inteiro, levando as taxas de juros a 5% ao ano, a gente está observando um cenário bastante restritivo para as commodities, com a possibilidade de aumentar sim os preços e isso continuar pressionando a inflação, por mais que o crescimento econômico esteja fadado a ser ou lateral ou decair. Agora a gente está vendo uma conversa e rumores muito fortes de que pode haver uma recessão. Isso vai impactar o preço das commodities e essas de primeira ordem, essas como o trigo, elas vão ser impactadas. E há também, e no vídeo lá eu falo, o fenômeno da laninha, que é um fenômeno que altera o regime de produção de alimentos e, claro, de exportação e do preço das commodities. Agora a gente está vendo uma queda no preço do trigo. Outras commodities também caíram, mas o trigo especialmente. Mas o que o mercado fala e o que a gente crê que vai acontecer é efetivamente um aumento desses preços nos próximos meses. Não vai continuar nesse patamar, vai mudar e isso vai fazer com que as receitas de exportação da Rússia aumentem, por mais que estejam na baixa agora, elas vão aumentar. E em relação a Cargill, isso quer dizer que a Rússia agora pode ter mais influência sobre o preço final da exportação dos grãos. E isso já incomoda o mercado, né? Porque a Rússia já tem tomado ações para mudar a forma como exporta os grãos, isso independente da Cargill. Tem colocado tarifas de exportação, esse é um tipo de imposto mais econômico que é difícil da gente ver, porque as exportações normalmente não são tributadas, né? O que se tributa é o consumo ou a produção dentro de um país e tudo que é exportado é muito incentivado. Esse tipo de tributação é mais para fenômenos econômicos específicos, como os que a gente está vendo agora. E a atuação, né, e o peso da Rússia no mercado do trigo é gigantesco. 25% do trigo que é utilizado no mercado internacional, que é negociado, ele é russo. A Rússia é o maior exportador do trigo do mundo, seguido da Austrália. E é um gigante, né? Não é o maior produtor, porque tem países que produzem e têm um alto consumo próprio. Mas a Rússia tem uma exportação que é a maior do mundo. Então é um player de peso. A Cargill saindo desse mercado, isso altera. E a Rússia fazendo esses movimentos de, primeiro, tarifar suas exportações e depois, né, isso na mesma lógica, de tentar usar cotas para exportação e diminuir o peso da exportação, vão fazer efetivamente uma alteração e uma pressão para a elevação dos preços internacionais do trigo. Então, tudo isso vai acontecendo e num cenário, né, retomando aquele pedaço de ideia que eu estava falando, com a saída da Cargill e com os compradores desse trigo da Rússia, a Rússia consegue ter vai tentar, né, principalmente ter uma relação muito mais bilateral com esses países, negociar preços com eles e, no limite, poder colocar os preços da forma como ela acha que é o mais justo para cobrir, por exemplo, os custos médios dos produtores da Rússia. E se a gente pensar, a Cargill como trader negocia sempre em dólar, claro, todas as traders, né? Como a Bunge, por exemplo, que é super conhecida aqui no Brasil, negocia tudo em dólar, faz esse papel de intermediação em dólar. Agora, a Rússia não sente mais a obrigação de fazer isso, até porque isso seria contraproducente no cenário que a gente vê de sanções aí já durando mais de um ano. Aliás, mais de 8 anos, na verdade. Se a gente pegar para olhar no retrospecto, 9 anos, né? Que é quando as sanções começaram a ficar pesadas com a anexação da Crimeia, mas principalmente no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Elas ficaram muito mais restritivas e isso vai impulsionar o comércio dos grãos em outras moedas, o rublo com certeza, mas talvez até renminbi quando for fazer vendas à China e outros países como Turquia, por exemplo, que é um comprador clássico aí do trigo da Rússia, vai poder negociar no rublo, né, fazer aquela intermediação financeira que exclui o dólar.
necessariamente porque é mais produtivo para a Rússia. Então isso dá mais poder para a Rússia com a saída da Cargill. E com esse poder que ela tem, esse peso no mercado de trigo, dá mais poder para a Rússia poder negociar os seus preços e fazer o preço internacional e pressionar os preços internacionais do trigo e das commodities, porque muitas vezes as commodities acabam andando juntas, né? E mostra aí, dessa forma, que a gente está falando de um player de muito peso nesse mercado. A ideia, né, para a Rússia é aumentar e elevar suas receitas de exportação, já que ela está numa guerra e precisa de recursos, né? E ela tem condições de fazer isso. Agora, ela vai usar esse cenário, né, de saída da Cargill para poder alavancar estrategicamente os seus negócios. Mas assim, efetivamente, a Cargill, ela, e segundo fontes, né, fontes representa 4% das exportações de grão da Rússia, né? Talvez seja mais pelo papel de trader que ela faz e sempre tem conexões cruzadas entre negócios, né? E a influência, né, de um player pode ser circunscrita a um espaço geográfico. A gente está falando de portos, né, que são muito mais do Mar de Azov, mas com certeza a Cargill tem outros negócios na Rússia. Ela disse até que não vai tirar esses negócios, então a influência dela não é só de 4%, é demais. Mas o cenário geopolítico para o trigo e para a Rússia é nesse sentido. Aproveitar essa saída desse player gigantesco para influenciar mais ainda o mercado e as condições meteorológicas, mas principalmente as condições tributárias que a Rússia coloca e as condições de cotas de exportação vão influenciar o mercado de commodities e a Rússia tenta daí levar vantagem com isso, aumentando as suas receitas para fazer frente a todos os custos que ela tem e também, claro, né, aumentar a sua legitimidade interna com produtores de grãos, né? A Rússia é um grande produtor de commodities em geral e grãos não é diferente disso, né? Bom, mas era isso, né? Acho que a gente tem que sempre ficar atento a esse tipo de notícia e como os mercados estão reagindo. E a gente está falando aqui de um país que dá o preço para uma commodity que é central. Em um momento que a gente discute possibilidade de recessão, talvez uma mudança das políticas monetárias no sentido de olhar essa recessão e mudar o rumo dessa restrição monetária gigantesca, né, e financeira, e que vai virar uma recessão econômica. E sendo assim, um preço, né, modificado de um bem tão básico que influencia na inflação, nos núcleos de inflação, que são o que determinam as tomadas de política monetária, a tomada de decisão para a política monetária de juros, claro que vai, de alguma forma, influenciar. O mercado de commodities influencia, e ele influencia o mercado de commodities em geral, né? Não só de trigo, mas influencia no mercado de capitais do mundo inteiro e, claro, vai ter impacto econômico nesse sentido. Vamos ficar olhando, atentos, né? Eu quero trazer mais temas aí do mercado de commodities, porque ele influencia a nossa vida diretamente. Nós consumimos muita commodity, consumimos em dólar, então isso é central para a gente entender como o mundo vai se movimentando e como as coisas estão acontecendo na atualidade. Bom, mas por hoje era isso. Agradeço a audiência até agora e um abraço e até mais.